Olá, lindos e lindas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui é a Fabi, do canal Fabi Lins Tarô, o canal que fala o seu coração através da espiritualidade. Esse é um vídeo diferente, né? Um vídeo que eu recebo às vezes perguntas, às vezes até particulares de amigos, amigas, querendo saber sobre o tarô, né? Então eu vou explicar para vocês de uma forma muito assim prática como que eu vejo o tarô, como que eu aprendi, como que começou a minha história. E se alguns de vocês estão com interesse em começar essa jornada, ela é muito bonita, né? Ela desenvolve nossa espiritualidade. E eu tô aqui para responder algumas perguntas e para falar também a minha impressão que eu tenho de alguns tarólogos hoje em dia e até mesmo a minha experiência própria, né? Então, primeiro, é muito importante saber que eu não preciso ser uma pessoa intuitiva, espiritualizada para ler baralho cigano ou para ler o tarô em si, tá? Que baralho cigano é uma coisa, tarô é outra. Isso é para um vídeo mais para frente, porque requer estudo e conhecimento, mas não é nada, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças. É como uma faculdade, né? Que você tem que ir por etapas, mas passa rápido, você aprende, se forma e começa a trabalhar. É assim que você tem que ver todo e qualquer obstáculo à sua frente, que ele é superado e que no final ele vai ser muito fácil de ser trabalhado no seu cotidiano, porque você já terá o quê? Conhecimento, tá bom? O tarô é conhecimento. Dá para trabalhar com o tarô sem ter intuição, sem ter espiritualidade desenvolvida? Dá, claro que dá. Né? Inclusive o tarô ele é uma ferramenta que ajuda você a desenvolver a sua espiritualidade. Existem pessoas totalmente céticas, né, que eu conheço, que começaram a, a ter curiosidade nas cartas do tarô ali, começaram a fazer o curso, a desenvolver uma espiritualidade que hoje falam, Fabiane, nossa, eu sou totalmente diferente com o tarô. Ele promoveu dentro de mim uma redescoberta, né, uma transformação. Então, é possível sim, tá? Não se preocupe se você está fazendo o curso, se você quer iniciar, ou se você tem curiosidade apenas em comprar um oráculo para saber como que você vai, né, saber. Inclusive, isso é uma dica que eu dou a todo mundo aqui que quer começar, né, ou que tem vontade de ter uma experiência com tarô. Compre um oráculo, né? Você pode começar pelo baralho cigano, esse aqui é o baralho cigano, tá vendo? Você pode começar por ele, são 36 cartas, tá? A origem dele, gente, é europeia, tá bom? E tem também o tarô. Então, assim, dá pra gente ter uma noção de como a gente seria, né, um tarólogo, um oraculista, sem trabalhar, sem nunca ter pego num oráculo. Faça uma experiência, compre um oráculo para ver como que você vai, o que você vai sentir, né? Leia o livro. Eu costumo dizer que todos os cursos que você possui aí, né, que estão explicando sobre tarô, que você for comprar, ou livros, né, cada um tem a sua verdade. Mas todos juntos vão te dar muito conhecimento. Então, quanto mais você ler, mais você buscar, mais você vai compreender e tirar a sua própria conclusão, que é o mais importante. Todos nós temos aí uma mediunidade, né? Mas você vai ser sempre uma pessoa única, através do seu conhecimento e do seu desenvolvimento. Desenvolver o quê? O seu potencial. Então, leia bastante, estude, né? Faça experiências para que você possa, né? Se você quiser entrar nessa profissão, ser aí um bom profissional, tá bom? Eu posso, às vezes, Fabiane, me deparar com pessoas que estão mentindo para mim numa leitura de tarô? Eu posso me deparar com pessoas que não estão falando a verdade? Pode, mas eu não quero aqui falar que as pessoas, né, que jogam o oráculo, que jogam o tarô, são mentirosas, de forma alguma. Como em qualquer profissão, veja bem, como em qualquer profissão, você pode, para querer agradar, não falar a verdade. Na verdade, omitir, né? Você não vai mentir. Você está vendo uma situação ruim ali, você pode o quê? Omitir. Isso é bacana? Não, não é bacana, né? Mas vai muito de pessoa para pessoa.
né? Então, assim, de oraculista para oraculista. Eu costumo falar tudo que eu vejo, né? Sabendo passar uma boa impressão. Como que eu vou fazer isso? Imagine, gente, como tarólogo, como dentista, como psicanalista, como psiquiatra, como médico, como um profissional de educação física, né? Um professor, qualquer área na vida, né, você vai se deparar com coisas boas ou ruins, né, dos seus pacientes. No caso, nós aqui que somos oraculistas, nós falamos de consulentes. Então imagina, né, o médico tem ali um diagnóstico para um paciente dele que fala: olha, você tem apenas 2 meses de vida, né? Como passar essa notícia para o paciente ou para os familiares dele? Como que você vai agir? Você tem que agir do quê? Com bom senso, né? Você não pode mentir, você não pode deixar de falar a verdade. Porém, você tem que falar de uma forma tranquila, transmitindo paz, né? É um momento de dor, é um momento difícil, mas você tem que ter bom senso. Então, tem muitas pessoas que querem fazer uma leitura de tarô e não querem saber, só querem saber de coisas boas. Fique preparado. Às vezes você vai receber uma notícia não tão boa, mas nada nessa vida é 100%, é perfeito. Depende muito da pessoa que vai te falar, que vai te informar essa notícia, né? Então, se você aí quer fazer uma consulta, também não se desespere se alguém não souber falar para você, né? Dar uma notícia para você. Né? Respire fundo, se tranquilize, volte somente para a espiritualidade e peça a Deus, né, o livramento. Eu sempre falei aqui que o tarô ele é conhecimento, ele é livramento, ele é também, né, responsabilidade, principalmente da nossa parte. Então, se eu tenho uma leitura com o consulente e eu vejo algo ruim, eu tenho que saber falar aquilo. E ser responsável também, né, pela forma com que a pessoa vai entender, porque depende muito da forma como eu falo. Claro que existem situações, tem muitos tarólogos que eu conheço, tarólogas, que não querem nem mais fazer consulta particular, porque fica um pouco com medo, né, da reação. Às vezes você que está aí me ouvindo, que vai se consultar com alguém, né, ou você que quer aprender, né, para poder dar consultas, trabalhar com isso, fica com medo, né, como que eu vou reagir mediante uma situação mais complicada numa leitura, né? Nós criamos expectativas, nós vamos fazer uma leitura com alguém, né? Vamos abrir as cartas com uma expectativa boa, que venha o melhor para essa pessoa. Sempre que eu vou fazer uma leitura, eu peço o nome da pessoa todo, data de nascimento, e faço uma oração antes para o anjo da guarda dela se conectar junto com o meu, e eu peço ao arcanjo Miguel para que abençoe a vida dela, né? Por quê? Porque eu quero que venha para mim essa verdade. É só o que eu quero. E eu tenho que transmitir essa verdade com muito bom senso, né? Então é possível sim, tá? Dar uma notícia ruim com bom senso. Assim como médicos profissionais precisam saber fazer isso, né? E infelizmente ainda existem muitos que não sabem fazer, mas é possível você dar uma notícia, dar um aviso, né, passar um recado ali de forma acolhedora, né, orientando até a pessoa como que ela vai fazer orações, banhos, para que ela venha se livrar de uma possível situação que é mostrada ali nos oráculos, né? Então, assim, tenham sempre discernimento, bom senso, trate as pessoas como vocês gostariam de ser tratados, com muito amor, com muito carinho, com equilíbrio, isso é muito importante, tá? Que não tem como errar, não tem como dar certo, tá bom? Outra coisa, se eu não vejo, né, por exemplo, às vezes eu falo aqui no canal, são muitas energias, né, aquilo que não ressoar com você, você vai liberar para o universo. Existe uma dificuldade muito grande das pessoas de perceberem, né, essa questão. Uma coisa é uma consulta particular, gente, outra coisa é uma consulta coletiva. Uma consulta coletiva, né, ela requer um cuidado, porque você sabe que você vai abranger ali diversas pessoas, né? Então o que a gente sempre abre, né, os vídeos falando, olha, são muitas energias. Eu, por exemplo, falo assim, aquilo que não ressoar você vai liberar para o universo, e na tomada de atitude tenha sempre bom senso.
Porque às vezes eu falo aqui, olha, eu tô vendo que tem uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, que não é mais para você, para o seu dia a dia. Vamos dizer que você é de casa, uma pessoa que está casada, está sofrendo com um companheiro, né? Então imagina você numa loucura da ansiedade ou do próprio sentimento que você está vivendo de angústia, você pegar aquela mensagem e ser totalmente radical. Né? Já chegar, o marido chegou em casa, o mal acabou de receber a mensagem, já terminar, já arrumar as malas, ó, vou embora, acabou, eu já tive uma mensagem do universo. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Necessário que você receba uma mensagem do universo, que você receba uma direção, mas que você busque posteriormente, né, uma orientação espiritual. Faça uma oração, procure estudar, né, aquela situação, procure conversar com alguém ou mais pessoas, né, com intelecto espiritual, ou até mesmo que tenha conhecimento, né, de estudo nessa área, um psicólogo, um psicanalista, para que possa te orientar. Né? É muito importante que você receba uma mensagem e que você saiba, a partir dela, usufruir para o seu bem e não para o seu mal. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que já vêm para a leitura passando por um mal, passando por algum sofrimento, né, por uma frustração, por uma traição, por uma falta de equilíbrio emocional, por um desemprego, por uma dificuldade financeira, né? Às vezes a vida dessa pessoa tem muito mais baixos do que altos, está passando aí por problemas, né, constantes. Então é importante que a gente tenha bom senso. Então tenham muita... E outra coisa, e quando é uma leitura particular, né, você vai ter ali a capacidade, né, e o respeito, a responsabilidade com aquela pessoa, né, tendo sempre equilíbrio, sabendo, né, que quando estamos numa leitura, a gente consegue perceber, a gente até como que a pessoa chega pra gente. Eu, na minha experiência, já peguei pessoas que já começam a leitura chorando, que já vêm para mim querendo desabafar. Às vezes tem pessoas que não falam nada e eu também não falo nada, né? Eu procuro ali tratar bem, ser sempre educada como eu sempre sou. Eu abro as cartas na mesa e a pessoa depois, ela começa a balançar a cabeça, começa a chorar, começa a vir a emoção que ela estava até então segurando. Porque às vezes é uma pessoa que é um pouco cética, ela acreditou naquela mensagem que eu passei coletivo, mas quando foi no pessoal ela já vem um pouco mais fechada. Tudo isso é normal. A gente tem sempre... Nós, tarólogos, né, oraculistas, precisamos sempre agir com bom senso. Agora, voltando àquele assunto. Fabiane, como que eu vou saber se a leitura é para mim se eu não estava ao vivo, né? E quando a gente fala ali, né, você não chegou aqui por acaso, essa mensagem tocou o seu coração, tem muita gente que questiona, ué, mas se não era ao vivo, como que eu vou saber depois, né, que eu estou vendo lá o título, né, isso vai falar o seu coração. Leitura para o mês de agosto, né? Aí eu boto os signos ali. Como que eu vou saber se aquilo ali é especificamente para mim? Você não vai saber. Você vai ouvir, você vai sentir a voz do seu coração, né? Quando eu faço um vídeo, quando eu faço uma leitura e as cartas saem para mim, vem para mim com uma história, tem um contexto, né, de separação, de traição, ou de vitória, de progresso financeiro. Nesse contexto é que eu faço o meu título. Nesse contexto é que eu faço o meu rosto ali, a figura rindo, um pouco mais séria, mais preocupada, né? Mas eu tenho sempre que passar a verdade daquilo que eu estou lendo. Então, não importa se você chegou no ao vivo ou se você chegou depois. O que importa é se você sentiu a sua verdade, né? A sua expectativa bateu com aquele título ali ou bateu ali com aquela figura, com aquela imagem. Porque no primeiro instante você vai ler, né, o texto. E depois você vai perceber, você vai se identificar com aquilo. Gente, isso é pra mim, tá falando comigo. Aí você vai ouvir, né, o que tem ali naquele texto, naquela leitura para você.
Então, gente, é muito importante que vocês tenham essa capacidade de compreender que não é porque não está ao vivo, né, que não é para vocês. Não importa. Às vezes eu falo também assim, olha, pode passar um bom tempo, pode ser que você caia numa leitura, né, e não seja aquele mês, mas você se interessou pelo título. Dá uma pausa ali naquele título ali, né, reflita. Feche seus olhos, peça o seu anjo da guarda. Gente, eu não tô no mês de maio, eu tô em agosto. Mas isso aqui mexeu comigo. Exatamente o que eu tô passando, o que ela colocou aqui. Né? Eu vou dar uma olhada. Aí você se desprende daquela data e você vai ver a mensagem. E ela fala totalmente ao seu coração, te esclarece muita coisa. Ou te ajuda a esclarecer e a perceber uma situação. Tá? Então é isso, gente. Procurem ouvir as mensagens, procurem perceber, né, a sua capacidade. Você que está querendo fazer uma leitura, né, venha com o coração aberto. Você que está aí querendo aprender a ser um tarólogo, um oraculista, procure saber que, como todas as profissões, você vai passar por dificuldades no começo, mas é normal. Né? A gente começa a ter confiança a partir do momento que a gente começa a trabalhar a nossa espiritualidade. E como que é isso? Uma outra coisa muito importante. Eu não posso ser uma pessoa que não me coloco no lugar da outra pessoa, né? Que tenha compaixão. Eu tenho que ter compaixão com o próximo. Então, é muito importante você tarólogo e taróloga, você que está começando a fazer um curso, você está com vontade de fazer e você se identifica, pô, Fabiana, eu tenho tanta vontade de ajudar as pessoas, não sei como começar. Quero fazer o curso de tarô, né? Quero começar a jogar, né? A fazer leituras para as pessoas. Só que você precisa, antes de mais nada, se conhecer, né? Saber como que você vai falar algo para alguém, a sua sensibilidade. Né? É importante você sempre se colocar no lugar daquela pessoa. Você imaginar, eu gostaria de receber uma notícia assim? Eu gostaria, né, de que falassem comigo assim? Então observe o comportamento da pessoa antes de você iniciar uma leitura. Observe os vídeos dela, como que ela fala, como que ela se refere ao público quando uma situação é ruim, né? A forma como que ela passa, né, a impressão dela em relação àquela leitura. Então, gente, procurem ter esse discernimento, né, e saber avaliar as pessoas para que vocês possam escolher as melhores consultas para vocês. Né? A pessoa que vai ali passar para você uma mensagem bacana, verdadeira, e que vai saber também passar. Isso é muito importante, vai saber falar com você, tá bom? Então é muito importante a gente ter esse conhecimento, ter essa preparação. Tanto você que vai fazer uma consulta com alguém, tanto nós, né, oraculistas, tarólogos, que vamos aí passar para alguém uma informação ou abrir uma leitura, tá bom? Outra coisa que é muito importante, seja verdadeiro. É muito importante que você seja verdadeiro, né? Sempre fale a verdade. Só um instante aqui, gente, que meu filho tá falando aqui. Oi, queridos, meu filho acabou batendo aqui na porta, eu tive que parar um pouquinho para falar com ele. Então, assim, seja sempre verdadeiro, fale sempre a verdade, é muito importante, tá bom? Acima de tudo, a verdade. É muito melhor você falar a verdade do que você vê nas cartas, daquilo que você está tendo a impressão, daquilo que você tem o conhecimento, do que você ficar ali firulando, ficar ali, de certa forma, enrolando a pessoa porque você vê algo, você tem medo de passar aquilo para a pessoa, né? Não tenha medo, tá? Saiba passar, saiba falar. Eu já peguei diversas situações em que eu via cartas, né, que falavam de algo que não era bom, né, em relação à saúde, em relação à vida de algum parente, de alguém próximo, e eu sabia, eu começava a perguntar, começava a conversar com a pessoa, falava, eu tô vendo algo aqui, queria te falar, né? Você tem pais ainda, você tem mãe, você tem... Então, tudo é uma forma, com muito carinho, com muito jeito, de não amedrontar a pessoa. Porque aquilo pode ser algo, pode ser uma energia. Olha como que o tarô é.
Isso pode ser uma energia que a pessoa está emanando porque tem algum parente que está doente, uma preocupação. Isso pode ser uma energia que já passou, que já aconteceu, mas que se manifesta na mesa. Isso pode ser uma energia que tem, nós oraculistas, existem tipos de leituras que tem como a gente saber através da linha do tempo, se é passado, presente ou futuro. Você que é um oraculista aí, está me ouvindo, você sabe que isso na mesa, principalmente na mesa real do baralho cigano, tem como você saber se aquilo é algo do passado ou é do presente, aquela mensagem. Mas mesmo assim, sendo algo presente ou futuro, eu tenho que saber falar, né? Eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa. Então, assim, nada aqui é 100%. Nunca será. Assim como um diagnóstico de um médico para um paciente com câncer terminal. Né? Ele tem ali todas as previsões que ele está falando em relação que a estudo, a ciência e a exames. Só que o nosso corpo, o nosso espírito, né? A nossa capacidade de regeneração, ela é única. Então eu posso, através de uma semana, 2, começar a ter a remissão daquele câncer, a remissão daquele tumor, a remissão daquele problema. Estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Então existe, mas isso é individual, é de cada pessoa. Então, mesma coisa é o tarô. Eu posso ver algo aqui, né? Eu vou passar para você com muito carinho, com muito cuidado, e pode não acontecer, graças a Deus, porque vem até mesmo como um livramento, né? Então você vai ter mais cuidado em relação àquela situação, àquela pessoa que foi falada aqui, né? Então você vai começar a perceber o que você tem que fazer ou não. Gente, assim, venham com o coração, acreditem, né, na sua verdade, na sua espiritualidade, compreenda que quando você é direcionado, né, para lidar com alguém, quando você é direcionado, você tem vontade, eu tenho vontade de fazer uma leitura com a Fabiane ou com outra pessoa, né, que eu conheço. Eu não sou a única, tem diversos aí oraculistas maravilhosos, né? Então eu tenho vontade de fazer, né? Eu vou acreditando naquilo. Eu não vou pagar por algo, né? Se eu não me identifico com aquela pessoa, se eu não me identifico com a forma como ela fala, como ela se dirige ao público. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a leitura, né, a escolha de um oraculista, a escolha de um tarólogo, de uma taróloga, ou a sua vontade de fazer a leitura com alguém, ela vem muito da identificação. Ela vem muito da amizade que se cria, né? Ela vem muito da expectativa que essa pessoa sempre te passou, né? A credibilidade que, de certa forma, você tem. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma taróloga específica que lê para mim. Por que isso, Fabiane? Você não é capaz de ler para você? Outra coisa importante para falar para as pessoas que estão começando. Nós somos capazes, sim, de ler para a gente. Mas é muito importante você perceber que a gente vai estar mexendo com o oráculo que é nosso, a nossa energia diretamente ali, tocando nas cartas, e também as nossas expectativas. Eu me conheço, eu sei exatamente o que eu quero para uma situação em que eu estou vivendo, só que às vezes eu não consigo, né, ter a resposta exata daquilo, como vocês também, né? Então, o que vem automaticamente na minha cabeça, na hora que eu estou jogando ali? Né? Às vezes é uma energia que é uma energia precipitada. É uma energia que está se manifestando aqui por uma vontade subconsciente que eu tenho em relação a algum problema. Então, se eu jogo o oráculo para mim, né? Eu tenho uma pergunta, eu sou oraculista, eu vou lá, pego, embaralho, como eu estou fazendo aqui, e eu vou, tiro uma carta, né? Ó, saiu a carta da cruz, que é uma carta de fala de dificuldade, sacrifício, né? De inícios, fins, de ciclos. Então, assim, se eu não souber, se eu não estiver preparada, se eu não estiver psicologicamente desligada, né, de certa forma, da minha expectativa, eu posso gerar uma resposta para mim equivocada. Então, eu particularmente, Fabiane, não gosto de jogar para mim mesma. Lá no começo, né, isso há anos atrás, quando eu comecei a comprar os oráculos e eu comecei a estudar, eu jogava para mim, eu comecei jogando para mim, né? Eu sentia que vinha muito uma energia da minha expectativa, né? Então, se eu tenho expectativa que algo bom aconteça, começava a cair muitas cartas boas.
E automaticamente eu percebi, não, eu vou começar a jogar para as pessoas próximas. Mesmo às vezes sabendo, né, da situação dessa pessoa, eu já sentia que era diferente. Então eu comecei a compreender, isso é uma coisa minha. Então hoje eu tenho uma oraculista que ela joga para mim. É uma única pessoa que eu tenho total segurança e confiança e eu vou lá e eu converso com ela. Então é muito importante que vocês tenham isso, né? Que vocês se identifiquem com alguém. Né? Você pode consultar vários tarólogos? Pode. Mas é muito bacana quando você se identifica com o tarólogo, quando você começa, né, a confiar nele ou nela e quando ele te dá confiança e a resposta exata daquilo que você está precisando ouvir, né? A credibilidade de um profissional vem a partir do quê? Dos acertos e também da conversa que ele tem com você. Né? É muito importante. Tem gente que fala, Fabiane, você foi muito assertiva. Isso numa leitura coletiva. Quando vem para mim, numa leitura particular, ela também acha assertiva, só que ela começa a perceber que nem tudo era aquilo que ela estava desejando ouvir, que ela ouviu na mensagem coletiva. Por quê? Porque tinham ali várias energias, várias expectativas que se cruzaram com a dela, né? Então, no contexto ali da leitura, muita coisa bateu com o íntimo dela. Mas quando veio na leitura particular, ela ouviu coisas talvez diferentes, né, daquilo que ela estava esperando. Isso acontece muito também, tá? Então, gente, é isso, né? Eu tô dando uma prévia de como você tem que se preparar, você que vai se consultar com alguém, ou você que quer ser um tarólogo, uma taróloga, fique sabendo que desafios existem, né? Se você não está preparado, não faça com ninguém a leitura, né? Procure ter consciência de que você precisa ter uma preparação. Sim, você precisa ter uma preparação, né? Você não pode ir, acabou de fazer um curso, né? Não, já me sinto pronto. Claro que vai ser aos poucos, né? Você vai desenvolver. Então, por isso que é tão importante você estudar, é tão importante você praticar a sua espiritualidade, né? Você orar. A oração é assim, eu acho que a oração, ela é o maior combustível que nós temos. É ela que vai alimentar essa chama de poder, de visão, de clarividência, de clareaudiência. Então, tudo isso vai começar a ser desenvolvido através da oração, através do nosso contato com a espiritualidade, através da meditação, né, através do contato com a natureza, aquilo que você acredita. Então, se você quer ser um tarólogo, uma taróloga, se você quer se consultar com alguém, né, procure antes de tudo, aos poucos, né, e desenvolvendo essa conexão com a espiritualidade. É aquilo que eu falei lá no começo, é diferente. A conexão com a espiritualidade é uma coisa e a mediunidade é outra, tá? A mediunidade, você pode nunca ter pego num tarô, num oráculo, mas a partir do momento que você pega, você sente uma conexão e você começa a trabalhar ali, você começa a desenvolver. Então são coisas diferentes, né? Aquilo que eu procuro e aquilo que eu tenho dentro de mim e que é descoberto. É como se nós fôssemos, eu gosto muito, muito, muito de borboletas, muito. Porque a borboleta para mim, ela é um símbolo de renascimento, mas também de redescobertas, né? Ressurgir. É como se eu ressurjo para as mudanças. E a gente nunca quer assumir, né, que nós temos mudanças para fazer em nós. É muito mais fácil a gente acreditar nos nossos acertos do que olhar os nossos erros e fazer uma mudança. Então, para mim, a lagarta é isso. A lagarta, ela é um ser em desenvolvimento, né? É um ser que sabe que ela pode ser muito mais daquilo que ela já é. Ela pode se transformar em algo muito belo, muito gracioso, muito grandioso. E para isso requer um tempo, né? Em que ela fica ali sozinha, isolada, passando por uma metamorfose, talvez sente dores, talvez sinta desconforto, sinta reclusão, né? Ela se afaste de todos e fica num casulo. Se você fizer reflexão sobre a lagarta que vira borboleta, é muito interessante, que você consegue tirar ali várias mensagens, né, sobre aquele período em que ela passa, né, para se manifestar e virar uma borboleta. Então é a mesma coisa sobre a gente, né? Quando a gente vai se transformar em um tarólogo, uma taróloga, né? Quando a gente vai virar, né? Quando a gente pega
esse gosto, essa vontade, essa empatia, é uma transformação. É de dentro para fora, né? Eu vou me redescobrir para a espiritualidade. Eu vou me transformar, né? Eu vou passar por uma renovação. Eu saio do meu casulo e me transformo numa borboleta. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Eu tenho muitas perguntas para responder, eu tenho muitas coisas que amigos e pessoas que às vezes fazem para mim, em particular no WhatsApp ou até mesmo em consultas, me perguntam e fica só entre eu e elas, né? Então eu pensei, eu posso dar a minha opinião, eu posso passar o meu ponto de vista e ajudar muitas pessoas que querem, né, contribuir para esse universo de espiritualidade, né, que querem participar ou que querem ser aí oraculistas, que querem ser tarólogos, mas estão, às vezes passam por algum tipo de dúvida, algum tipo de situação que os impede. Então fique sabendo de uma coisa, o desenvolvimento vem com o tempo, tá? Mas ele chega, ele traz para você luz, clareza, ele traz para você uma maior espiritualidade, uma afinidade, né, com seus mentores, e você começa a perceber que ajudar o próximo é a maior bênção que você poderia ter para a sua vida, porque você começa a se transformar numa pessoa melhor. Então é muito importante isso também, né? Quando eu começar a entrar nesse universo de espiritualidade, eu tenho que evitar ser uma pessoa agressiva, evitar ser uma pessoa fofoqueira, né? Se eu tenho por acaso o hábito da fofoca, isso pode acontecer, gente. A fofoca, ela, às vezes, é um hábito que vem de família, né? Às vezes de pai, de irmão, de mãe, né? Então, assim, tudo dá para ser mudado, tudo tem uma reversão, tudo. Então, procure ver como que você age mediante situações suas e de outras pessoas, né? Tendo mais bom senso, mais equilíbrio emocional. Procure trabalhar seu equilíbrio emocional, procure trabalhar a forma como você trata as pessoas, elogie sempre, sem mentiras, né? Sem bajulação, mas elogie sempre que possível, sempre que for uma verdade, né? Seja grato, agradeça, cumprimente, bom dia, seja uma pessoa sempre cordial. A cordialidade, né, e a gentileza, elas andam juntas e são muito bem-vindas para que a gente possa cada vez mais nos tornarmos uma pessoa melhor, né? Pessoas melhores para lidar com as outras pessoas, tá bom? Então é isso, é mais ou menos o básico, mais ou menos algumas migalhinhas aí, né, daquilo que vocês precisam, migalhas não, desculpa, alguns pedacinhos, né, é o quebra-cabeça daquilo que vocês precisam compreender para que vocês possam evoluir cada vez mais. Né? Eu estou em processo de evolução, né, eu sou uma borboletinha pequenininha ainda. Eu quero me alimentar, né, dos pólens, eu quero me alimentar do néctar das flores, eu quero crescer, né, e cada vez mais poder ajudar, poder brilhar, poder levar para as pessoas, né, o bem, tá? É para isso que eu tô aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo grande no coração de vocês, tá? E até a próxima. Não deixem de ser aquilo que vocês querem ser, tá? Não deixem de acreditar em vocês, na sua capacidade de se reinventar, de ser uma pessoa melhor, de ajudar o próximo, tá? Acreditem que vocês são capazes. Acreditem. Por mais que todo mundo se coloque contra a você, contra a sua espiritualidade, e você tenha uma vontade no seu coração latente, vá. Não tenha vergonha, não tenha medo. Comigo foi assim, né? Fui sozinha, fui em silêncio principalmente, mas fui com Deus. E cheguei aonde eu queria chegar. Estou cada vez mais subindo degraus. Às vezes subo 3 degraus, desço 1, subo 4, desço 5, é normal, né? Mas eu continuo a persistir, continuo a persistir. Um beijo a todos vocês, obrigada e até a próxima.